São 8h04 pelo horário de Brasília e vamos falar de educação. CNN Educação. Hoje destacamos um projeto criado na Índia e que ajuda alunos que perderam conteúdos durante a pandemia do coronavírus. Pensando nas crianças que tiveram defasagem de aprendizado em escolas públicas da região amazônica, entidades do terceiro setor resolveram implementar o programa Teaching at the Right Level. Sobre esses assuntos, nós conversamos agora com a Marisa Costa, coordenadora de inovação e desenvolvimento no Instituto Gesto e Vetor Brasil. Olá, Marisa, bom dia para você, bem-vinda ao nosso CNN Manhã de hoje. Olá, bom dia a todos e a todas, espero que vocês estejam bem. Estamos sim. Agradeço o convite para participar aqui com vocês, é uma alegria poder falar um pouquinho desse projeto. Obrigada. Que legal, ficamos felizes também com você ter aceitado o nosso convite para a entrevista de hoje. E eu queria já que você aproveitasse e contasse para a gente um pouco mais desse projeto que tem tentado mitigar um problema que a pandemia deixou na educação, né? Eu lembro durante os períodos mais intensos da Covid-19, de ouvir o relato dos pais, dos familiares, de quanto as crianças estavam perdendo de conteúdos, de vivência escolar e também o quão atrasadas elas estavam ficando para vestibulares, para também até saírem do ensino médio um pouco mais capacitadas com os conteúdos das escolas. Conta para nós, então, qual o impacto desse projeto e como ele tem funcionado, Marisa. Então, é verdade, né? Isso que você falou é um ponto bastante importante a se destacar, né? Porque na educação, né, a gente precisa muito trabalhar para assegurar esse direito de aprender, né, que cada criança, cada jovem possui, né, isso é descrito inclusive em lei. E devido à dificuldade de acesso, né, até ferramentas tecnológicas, a gente sabe que muitas crianças e jovens ficaram para trás e tiveram muitas perdas educacionais muito consideráveis, né? E assim, até no levantamento mesmo que nós fizemos e o que diversas pesquisas apontaram foi que alguns estudantes ficaram ainda mais para trás, com defasagens tão profundas que chegaram a níveis abaixo do básico. E aí a gente está falando de crianças de terceiro a nono ano, né, que chegaram ao ponto de nem reconhecer letras. No caso de língua portuguesa e de matemática, não reconhecer algarismos com 2 números, por exemplo, né? Então, é desse nível, né, abaixo do básico que a gente está falando. E esse projeto, né, então nós conseguimos encontrar essa ONG indiana que trabalha exatamente, né, para garantir a melhoria rápida, né? Então, pensando muito na raiz da crise da aprendizagem, né? Então, é isso que o projeto se propõe a fazer. Então, com essa parceria, nós aplicamos uma avaliação inicial, né, nesse estudante, para entender qual que é o nível de aprendizado ali que ele se encontra. E ao longo do processo são aplicadas inúmeras avaliações, justamente para entender rapidamente como que esse estudante conseguiu progredir. E aí, né, como você perguntou já sobre resultados, por exemplo, a gente fica muito feliz, porque em avaliações iniciais, por exemplo, em língua portuguesa, a gente percebeu, né, que a gente tinha ali um índice uma taxa de 14% apenas de estudantes que conseguiam ler textos simples e ao final ali do ciclo, né, do projeto, na avaliação final, a gente consegue perceber um progresso, né, de 14% para 44% e muito rapidamente, né? Então, os estudantes que foram submetidos ao projeto, a gente tem uma melhoria de taxa tão significativa que é nesse nível, assim, uma avaliação inicial, a gente identifica 14% de estudantes que conseguem ler textos simples e numa avaliação final esse percentual já sobe para 44%. Em matemática, que no Brasil a gente sabe que é mais desafiador o resultado, a gente já
já sai de 17% de estudantes que realizavam operações matemáticas simples para 59%. Né? Então, isso é algo que demonstra assim, o impacto positivo que o projeto consegue, né, realizar aí no aprendizado do estudante. Sem dúvida, são resultados realmente muito expressivos, né, Marisa? Mas conta pra gente como é que esse projeto ele se aplica na prática, né, no dia a dia dessas escolas, para vocês conseguirem, então, trazer esses resultados tão importantes, tanto em termos de língua portuguesa, quanto também de matemática. Como é que o projeto funciona na prática a partir do momento que uma escola, por exemplo, aceita esse projeto? Sim. Então, uma excelente pergunta, Nicole, porque os professores, né, então a gente começa ali o projeto, desenhando o projeto com as secretarias, porque a gente vai tentando entender qual que é o perfil daquele território, daquela secretaria de educação, daquelas escolas, professores, estudantes. Então a gente vai desenhando, né, como que faz mais sentido o projeto ser aplicado, se é no próprio turno, se é no contraturno, né? Então, depois desse momento de desenho, né, do projeto para partir para a implementação, tem um momento muito importante, né, em que os professores passam por uma formação. Na formação, eles vão aprendendo, né, como que trabalhar essa metodologia pedagógica, quais são os projetos, né, os processos, na verdade, da implementação, e quais as práticas pedagógicas que eles vão adotar para garantir, né, essa evolução do estudante de uma maneira tão rápida. E aí é uma prática pedagógica que utiliza recursos, né, como palitos, gravetos, né, isso para facilitar e para que o estudante esteja em contato com materiais, né, recursos ali mais práticos, para que ele consiga entender o sentido desse aprendizado, né? E aí, na formação, o professor aprende isso, né? E aí, uma outra atividade também que é muito interessante, que é desafiadora, né? Mas que é interessante porque permite, né, o acompanhamento próximo dessa evolução, é a sistematização dos dados, né? Porque o projeto, ele preza pela sistematização dos dados, porque é isso que vai evidenciar a progressão na aprendizagem dos estudantes, né? Então, tem aquele momento de avaliação bem próxima do estudante, a gente chama de avaliação 1 a 1, porque é o professor avaliando ali lado a lado mesmo, juntinho, né, do estudante, e ele tem uma formação específica para fazer essa avaliação também, né? E aí ele avalia e ele coleta o dado, né? Como é que o estudante se encontra nesse processo de aprendizagem, e ele vai tabulando esses dados, né? E essa sistematização, que é desafiadora, mas que é inovadora para garantir uma boa leitura da progressão na aprendizagem dos estudantes, né? E como que, Então, as unidades educacionais podem ingressar para poder participar desse projeto? Como que funciona a integração? Sim. Boa, ótimo, Estevão. Então, a gente começa o projeto estruturando, tendo conversas com a secretaria, né, com a liderança daquele território, secretária de educação, e aí a partir do momento, né, que há uma decisão, né, para implementação do projeto, então a gente começa a estudar os dados históricos das escolas, tentando compreender quais as escolas que têm os estudantes com as maiores defasagens de aprendizagem. Então, o ideal é que essas escolas que sejam o foco, né, para receber o projeto. Então, a Secretaria de Educação que vai entender, né, quais são as escolas que vão participar do projeto, né? Então, e a Secretaria de Educação, ela mapeia justamente as escolas que têm os estudantes com as maiores defasagens de aprendizagem. E aí a gente tem redes, né, que implementam na íntegra, em que o projeto chega em todas as escolas, como uma política ali de rede mesmo, e tem redes que escolhem essas escolas, né, que têm um histórico de resultados mais desafiadores, com estudantes com as maiores defasagens de aprendizagens, né, para que elas consigam ter uma evolução mais rápida até, isso traduzido aí no aprendizado dos estudantes mesmo, né?
E Marisa, em quantos estados esse projeto está presente? E também queria saber se existe alguma pretensão de expandi-lo. Assim, então, nós temos feito várias conversas, né, com a Pratam, que é essa ONG indiana, a gente vem trabalhando em parceria, e também com a Elos Educacional, que é um instituto que faz a formação dos professores, né, e que acompanha ali a implementação, também acompanha a implementação. E sim, a gente tem a gente tem conversado sobre a possibilidade de expansão do projeto, né, aqui no Brasil, justamente por causa desses resultados, né? Então a gente já tem essa resposta, né? Então esses resultados expressivos aí na melhoria do aprendizado, né? Então a gente tem sim um desejo muito grande de expandir, tanto nas redes em que o projeto já se encontra, quanto em novas redes também, né? Então, hoje a gente se encontra em estados e municípios, né, aqui do Brasil. Então, estado, por exemplo, né, a gente está presente no Nordeste, no Sudeste, né, no Norte também, já em 6 redes de educação, né, dentre elas estaduais e municipais, né. Então, a gente está conversando com mais uma rede agora, em que os professores estão em fase de formação, né? Que a gente diz que é a fase 1, que é a fase de formação, em que a gente está mais presente, trabalhando ali mais lado a lado, né? E na fase 2, é uma fase que a rede já começa a caminhar sozinha, porque mesmo com o nosso apoio, né? Mas é porque a gente preza muito pela perenidade. Então, todas as ações, elas são focadas em algum momento a rede conseguir caminhar sozinha e expandir mesmo para que isso seja uma política de rede. Tá bem. Marisa Costa, muito obrigado pela sua participação conosco no CNN Educação desta segunda-feira. Obrigado pelo seu tempo e uma boa semana para você. Imagina, eu que agradeço o convite. Obrigada por esse destaque, né, numa pauta que é tão preciosa para nós, que é a educação, porque é nisso que a gente acredita, né, para que a gente consiga ter um país melhor, mais justo e melhor para todas as pessoas. Então, muito obrigada e um excelente dia e uma excelente semana para vocês e para todos e para todas. É o nosso desejo também. Conversamos aqui com Marisa Costa, coordenadora de Inovação e Desenvolvimento no Instituto Gesto e Vetor Brasil. Ela que nos contou sobre um projeto de origem indiana, mas que tem sido colocado em prática no Brasil e tem ajudado estudantes que acabaram perdendo conteúdo durante a pandemia de Covid-19. Agora são 8h17 pelo horário de Brasília.